Sejam bem-vindos, eu estou gravando aqui para o podcast, ao mesmo tempo que eu vou gravar via vídeo, para isso entrar lá ou aqui no Instagram, tá? Bom, o assunto é periodização de treino, fases de treino. Chega final de ano, é uma coisa muito comum aí, você vê várias publicações, o pessoal falando muito de treinamento de base, treinamento de base, treinamento de base. E aí eu andei vendo umas coisas por aí, eu falei, bom, vou gravar alguma coisa falando sobre isso. Antes eu perguntei lá, teve uma meia dúzia que respondeu que quer saber um pouquinho mais, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fui atrás porque não gosto de tirar as coisas só da cabeça. A literatura ela é bem complexa em vários sentidos, né? Quando você fala de treinamento desportivo, quando você fala até mesmo de fisiologia, a nomenclatura é um negócio que acaba tendo uma variação de um autor para outro, de uma pessoa para outra. Por quê? Se eu crio um modelo de um negócio, eu vou lá e coloco Emílio.x e o negócio é meu. Então é o meu método. Então às vezes você vai ver para a mesma coisa nomes diferentes, parecidos. Na fisiologia tem muito disso, no treinamento não é diferente, né? Então se a gente for buscar, tem esse livro aqui, por exemplo, do Antônio Carlos Gomes e do Zakharov, que é mais pensando num conceitos, num trabalho russo, é muito estudo daquela área, né? Eles colocam como período preparatório, período competitivo, período transitório, certo? Uma outra literatura, Fisiologia, Treinamento e Lesões, isso aqui é legal, Mauro Katsumi Fujiki. Ele coloca treinamento de base, técnica, velocidade, polimento. Só que ele coloca um quadrinho aqui que é bem interessante, né? Quando a pessoa, ele enumera e ele coloca uma pessoa correndo assim, dando a volta num círculo, né? No círculo da periodização. E ela, quando está no nível 1, ela está só começando. Então ela vai devagar. Aí no nível 2, tem um balãozinho, né? Opa, já consigo correr, mas tenho que melhorar a passada. No nível 3, sou o máximo, só que ainda falta um estágio. No nível 4, sou um corredor, até com ponto de exclamação. Numa outra literatura que eu gosto bastante, que é a do livro da Fórmula de Corrida de Daniels. É muito legal esse livro, para quem tem interesse em saber mais sobre corrida, tem uma linguagem muito fácil e, enfim, qualquer um pode ler. Ele divide o treinamento em 4 fases, né? O programa em 4 fases, normalmente com 6 semanas em cada uma. A primeira é de base e prevenção de lesões, que ele chama de BL. A segunda fase, qualitativa inicial, QI, onde você vai trabalhar, né, a mecânica, a economia de corrida e alguma velocidade, que é essencial para a fase 3, que é a qualitativa de transição, ou QT, que é onde você vai ter o trabalho mais de corridas intervaladas longas, e a quarta e última, que é a qualitativa final, que é mais o trabalho mais intenso, pensando em prova de longa duração, né? E onde os eventos acontecem, né? A competição em si, ela acontece. E uma outra literatura, essa daqui ela é voltada pro triatlon, né? Guia completo do triatlon, é bem legal. Tem bastante coisa e cada capítulo foi de um autor. Esse daqui é da Sharon Aharon, não sei como pronuncia isso. E basicamente ela coloca a divisão em período, né? Primeiro a fase
de preparação, a fase de competição, a fase de transição. Cada fase ela divide, né? A fase de preparação em preparação geral e específica, a de competição em pré-competição e depois competição e transição. É muito parecida com a do Antônio Carlos Gomes, que também faz essa divisão em várias fases. O ponto aqui é o que a gente trabalha em cada fase, né? Então, como eu já citei ali do Daniels, em cada fase você vai ter um trabalho específico, onde eu vou trabalhar o ganho de condicionamento aeróbio, vou depois trabalhar a técnica, vou trabalhar a velocidade, vou trabalhar a capacidade de sustentar a velocidade e ao mesmo tempo chegar na época de competições. E aí depois eu venho numa fase de transição e teoricamente começo tudo de novo. O lance é, né, a gente está em dezembro, você está ouvindo isso não sei quando, mas hoje é dia 20, terça-feira, estamos às vésperas do Natal, panetone comendo solto, e você vê muita gente colocando, né, período de base, período de base, período de base. Vamos lá, cara pálida, período de base para quem? Né? Porque quando a gente só fala, joga no ar, fica muito bonito, mas eu acho que você tem que ser mais específico naquilo, né? Não é porque é Natal e Ano Novo que é período de base. Vamos pegar uma pessoa que vai fazer a maratona da Disney, que é agora no início do ano. Quem vai fazer a maratona de Miami? Maratona? Não, eu acho que lá é só meia, agora não lembro. Eu acho que é só meia. De Miami, se eu não estiver enganado, é final de janeiro ou é fevereiro. Quem está inscrito para a Maratona de Roma, tem aluno inscrito na Maratona de Roma, é em março. Em que período tá? Já está no período de desenvolvimento, né? Você não está no período de base. Então, quando coloca, sai todo mundo colocando assim, né? Base, parece que está todo mundo no mesmo período. Como se, né, essas 2 semanas aí para tudo, para todo o trabalho que vem sendo feito, e aí você volta na segunda semana de janeiro, já pulando para a fase específica de preparação, né? Então eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com a informação que a gente consome na internet, né? Esse negócio de sair ouvindo qualquer coisa e já dando crédito, e tentar entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Se a gente coloca o período de preparação geral, você vai levar aí, dependendo do seu nível de condicionamento, porque uma pessoa que é mais avançada, ela precisa de um período de base, digamos assim, menor do que uma pessoa que é menos preparada. Então vamos fazer uma conta de padeiro aí, bem simples. Vamos pegar 6 meses. 6 meses de preparação para uma maratona. Os primeiros 3 meses, só os primeiros 3 meses, eu vou trabalhar uma coisa mais geral com quem tem menos 3 a 4 meses, uma coisa mais geral, lógico que eu vou subir o volume, é lógico que o cara vai correr pra caramba, mas uma coisa mais geral do que quem já é mais experiente. Quem é mais experiente não precisa ficar tanto tempo trabalhando coisas básicas, ele pode pular, tirar algumas semanas disso e ir para uma parte mais específica, onde eu não tenho que ficar trabalhando tantas semanas técnicas e vou dar mais atenção para o trabalho de limiar, tentando melhorar a capacidade dele de correr mais longe, por mais firme, forte, enfim, por mais tempo. Automaticamente ter um melhor resultado lá na competição, né? Então, para cada pessoa, né, o tempo que eu vou ficar em cada fase, isso vai ter uma variação. E para
para cada fase eu vou dar atenção a uma coisa diferente. Então, se eu tenho a minha principal competição em abril, eu estou numa fase. Se eu tenho a minha principal competição, considerando hoje dezembro, em agosto, e dependendo do nível de condicionamento que eu tenho, eu estou numa outra fase. Talvez sim esteja numa fase mais básica, mas não dá para sair colocando todo mundo no mesmo cesto e beleza, só porque é Natal, Ano Novo, uhul, fase preparação de base, né? Até porque tem um outro conceito que é errado, né? Tem gente que ainda foca nisso e acha que o fortalecimento você só faz agora, digamos que agora fosse o período de base, né? Como se durante o ciclo todo de treinamento você não tivesse que fazer. Pelo contrário, né? O trabalho de prevenção de lesões, ele é constante. O fortalecimento, ele é constante. Não dá para colocar isso só num período do ano. Então o resto do ano não corre, não faz força, só faz 3 semanas, 4 semanas de força, que isso vai durar para o ano inteiro. Não dá, né? Vamos ser realistas, não dá. Então o trabalho de força é um trabalho que vai durante o ano inteiro. O que você vai trabalhar em cada fase vai depender da experiência que cada um tem, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo cesto, e o tempo que vai ficar em cada fase também não dá para colocar todo mundo no mesmo cesto. Tem gente que vai ficar menos tempo aqui, mais tempo ali, e assim a roda vai girando, tá? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né, para vocês do que as fases do treinamento e entender que não é porque é Natal e Ano Novo. Isso é um negócio que faz 15 anos que eu escuto. Natal, Ano Novo é período de base. Não é porque é Natal e Ano Novo que é período de base que tem que ser só coisa leve. Não, isso depende para quem, certo? Depende do seu objetivo, depende do que você colocou como meta, depende do quão próximo você está da sua meta, tá bom? Vamos treinar, vamos correr, Natal tá chegando aí, mas se você tem corrida longa, tem competição logo agora no início do ano, dá uma segurada no panetone aí, ó. Vamos fechar a boca, e janeiro é sem açúcar, hein? Janeiro é sem açúcar, tá? Um beijo, obrigado, fiquem com Deus, até mais e tchau!